Esse vídeo tem o intuito de demonstrar uma nova função, tá ok? Eu vou fazer aqui o exemplo. Essa atualização tem uma correção e uma implementação, ok? Agora, na hora de sincronizar, caso você erre o número da empresa, não será possível transmitir, tá ok? Ele vai bloquear. Ou seja, caso você tenha senhas iguais em empresas diferentes, faça o download dos dados em uma empresa, depois acidentalmente digita ali o número da empresa errada, não vai ser possível fazer o upload. Ele vai checar se o número da empresa que está aqui confere com os dados que estão lá na internet. Caso seja diferente, não vai aceitar. Está ocorrendo porque tem usuários aí que têm senhas iguais em empresas diferentes. Para evitar esse risco, foi implementada essa nova finalidade. No exemplo, se eu tentar transmitir para uma outra cidade, para uma outra empresa aqui, tá? Ele vai recusar. Perfeito? Então, basicamente a ideia é essa: não permitir que se envie dados de uma empresa para outra empresa. A outra tarefa que foi implementada aqui é uma alteração estrutural. Ao você pesquisar um equipamento qualquer aqui, no checklist agora, aqui no checklist, tem a quantidade de itens, tá ok? Caso, por exemplo, você queira controlar os equipamentos pelas quantidades, por exemplo, chave stores. Digamos que eu tenha 3, 4 chave store dentro de uma caixa, tá ok? Mas eu só encontrei 2, então está faltando uma. Então eu posso vir aqui na quantidade, informar a quantidade que está faltando, tá ok? Clica aqui dentro na quantidade e digita a quantidade que está faltando. No caso, está faltando uma. E você deve também marcar a não conformidade aqui, tá ok? Depois basta pressionar OK. Isso quer dizer que vai informar que faltou uma chave. Ah, mas eu cheguei lá, estava faltando 3. Então você vai informar que faltou 3. Digite o número 3 lá dentro, tá ok? E depois lá no relatório vai informar, vai dar o quantitativo de quantos itens de cada estão faltando. Antes que faça-se a pergunta, caso seja um item que não tenha necessidade de quantidade, por exemplo, sinalização. Sinalização é sempre uma, então deixa uma. Área obstruída é sempre uma, deixa uma. Quadro de instrução, eram 2 quadros de instruções, só tem um, então você vai deixar aqui dizer que está faltando um quadro de instrução. Tá? Se tiver faltando 2 quadros de instrução, digita aqui dentro 2, ou 3, né? O quanto você quiser, desmarca, marca novamente, tá ok? Você desmarcando e marcando, ele grava quando você marca. Então você digita a primeira quantidade para depois digitar, depois selecionar qual que é a não conformidade. Se você marcar a não conformidade e depois alterar o valor, ele vai gravar 1, tá? Porque ele grava quando você marca aqui a quantidade. Basicamente é isso. Deu OK. Pronto. É essa a função. E quando for transmitir, vai transmitir normalmente. Ok? E quando você for ao relatório, você vai ter a quantidade de quantos equipamentos tiveram não conformidades. Aqui na tela de relatório, no resumo de inspeções, vou colocar o período aqui. Vou colocar o período de ontem até hoje, ou de dia 17 de 02 de 2025 até o dia
18/02/2025. Ok? E vou dar ok aqui. Pronto, observe aqui, olha, nesse item, chave stores. Tá ok? Ele está dizendo que foram 8 itens. Perfeito? Porque eu fiz a inspeção e especifiquei qual é a quantidade de cada um que faltou lá. Tá? Correto? Ó, no quadro de instrução, tá vendo? Eu não fiz aquela tarefa, eu fiz a gravação, eu coloquei o valor, né, depois de ter marcado lá, de ter marcado o quadrinho. Então só apareceu um aqui. O certo deveria ter colocado lá a quantidade para depois marcar o xizinho lá. Correto? E assim consecutivamente. Basicamente é isso aqui. Assim você consegue controlar o quantitativo dos equipamentos e dos acessórios dentro de uma caixa ou dentro de um recipiente aí. Basicamente é isso.